Olá, meu nome é Raul Ribadave, sou responsável pelo departamento de formação da Direct Wine. Hoje vou-vos falar sobre o Clube Direct Wine. O que é? Um clube de vinhos que possibilita a quem está inscrito receber um tasting pack todos os meses sobre um determinado tema, onde poderá provar os vinhos sem ter que os comprar. Vamos então provar alguns vinhos? Este é o Tasting Pack de setembro de 2021 do Clube Direct Wine. É dedicado aos vinhos fortificados da Madeira. Vinhos que eu considero absolutamente extraordinários e que não queria deixar de vos mostrar. A Madeira é uma ilha que tem 500 hectares de vinhas plantadas. Não sei se estiveram já na Madeira, mas aquilo é absolutamente incrível como as vinhas estão plantadas. Toda a gente na Ilha da Madeira está, de certa forma, ligada ao vinho de uma ou de outra maneira. Apesar de os agricultores de terem percentagens de terra muito pequenas. Está muito subdividido. Mas destes 500 hectares, apenas 15% está devotado às grandes castas do vinho Madeira. Essas castas são a Cercial, a Verdelho, a Boal e a Malvasia. E nós vamos ver estas 4 castas em cada um destes 4 vinhos e ver o que é que elas dão. Só uma pequena nota, saber que estas castas não são apenas castas porque têm um estilo diferente das outras castas, mas também indicam uma doçura específica. Eu sei que a Cercial, por exemplo, que é a que está aqui ao lado esquerdo, é a casta que dá vinhos mais secos, enquanto que a Malvasia, também conhecida como Malmsey na Inglaterra, é que dá vinhos mais doces. Vamos aprender isto durante os 4 vídeos que eu vos vou mostrar independentes. Vamos lá provar estes vinhos. Este é o Cossart Gordon Cercial 5 anos. A Cossart Gordon é o mais antigo exportador de vinhos Madeira, uma marca de nicho de vinhos Madeira que faz de vários estilos. Nós estamos aqui a provar o 5 anos. 5 anos na Ilha da Madeira, ou seja, destes vinhos fortificados, são já extremamente suficientes para mostrar aromas terciários. Vejam a cor do vinho, uma cor já âmbar. Vejam o nariz. Um nariz cheio de caramelo, de frutos secos, de casca de citrinos. É impressionante como é que em 5 anos conseguimos ter um vinho com tanta complexidade. Mas isto tem a ver com o sistema de envelhecimento que usam na Madeira. Estes vinhos são postos em cascos de madeira nos edifícios, na parte colada ao teto, onde apanham calor e depois são movidos de cima para baixo, dependendo de como está a evolução do vinho. Chama-se a isto a evolução e o estágio em canteiro. Os melhores vinhos têm este tipo de evolução e é o caso deste Cossart Gordon 5 anos Cercial. A casta Cercial está sobretudo no norte da ilha e é uma casta que dá, como eu disse há pouco no vídeo de introdução, a casta que dá os vinhos mais secos. É um vinho para ser bebido de aperitivo, mas também vai excepcionalmente com queijos fortes, como o queijo da ilha, ou queijo manchego curado, ou ainda também com alguns queijos de pasta mole, mas sobretudo os queijos mais intensos e picantes. Quando provamos o vinho, vemos esta enormidade de sabores. Percebemos que o vinho tem doçura. Estamos a falar aqui num vinho que tem cerca de 30 gramas de açúcar, 35 gramas de açúcar residual. Mas é um vinho que eu poderia estar aqui horas e horas a falar sobre ele. Bebe-se fresco, num frappé com gelo. Bebe-se com vários tipos de aperitivos. Eu disse com queijos, mas pode ser com patês. Este vinho é excepcional também com ceviche. Funciona muito bem. Um vinho que funciona bem com sushi. É incrível como é que um vinho Madeira pode funcionar tão bem com cozinha asiática. Este é um vinho cheio de emoções. Cercial 5 anos Madeira. Agora estamos a provar o Verdelho Cossart Gordon 5 anos.
Em relação ao método de envelhecimento, é exatamente igual ao Cercial, tal como eu falei, envelhecido em canteiro durante 5 anos, ou seja, a idade média é 5 anos. Isto depende, quando nós falamos em 5 anos, isto não é um vinho que tem 5 anos de idade, isto é uma média de idade, ou seja, são vários vinhos que são depois lutados e dão esta média de idade. De relembrar que o vinho Madeira é um vinho feito pelo mesmo método que o vinho do Porto, ou seja, fortificação. E o vinho começa a ser feito e a uma determinada altura dentro da fermentação nós interrompemos adicionando água ardente vínica. O tempo, digamos, a momento onde interrompemos a fermentação é que vai ditar se o vinho vai ser mais seco ou mais doce. No Cercial estávamos a provar o vinho mais seco. O Verdelho é o vinho que vem a seguir e é considerado meio seco. Quando provamos este vinho também já vemos outra coisa. A própria cor do Verdelho é mais escura, não é tão leve como a do Cercial. Em termos aromáticos é muito similar, mas um pouco mais pesado já, talvez mais intenso o aroma. E quando pomos na boca já notamos uma riqueza extra, nota-se que tem mais açúcar, mas está ainda longe de ser o açúcar que existe no vinho do Porto. Nós aqui falamos de um açúcar que pode ser à volta dos 60, 70 gramas de açúcar residual, quando o vinho do Porto tem cerca de 100. E a casta Verdelho é uma casta que, tal como a Cercial, é uma casta relativamente rara na Madeira, não é que há mais. E vemos este prolongamento excepcional na boca e uma certa salinidade que sempre aparece no Verdelho e mais aquela questão da acidez vibrante, porque nos vinhos da Ilha da Madeira estamos a falar de vinhos que são de uvas que são cultivadas em solo vulcânico, que é um solo que dá imensa acidez ao vinho. É extraordinário ver que estou aqui a falar e ainda o vinho persiste na boca. Um vinho para desfrutar com, por exemplo, frutos secos antes do jantar ou então com sobremesas muito leves em açúcar no final da refeição. Vamos ao próximo vinho. Este é o Boal 5 anos da Cossar Gordon. Estamos na mesma, nos 5 anos de idade e, tal como eu já expliquei, é uma média de idade. Mas o que é extraordinário é que, com 5 anos e esta complexidade, eu volto a falar nisto, porque isto é extraordinário. Eu não vim do Porto para ter esta complexidade, preciso no mínimo de 20 anos. Aqui, com 5 anos, já tenho aromas terciários, parece um tawny velho do Porto, de 20 anos, com esta complexidade. E isto é o que é espetacular no vinho Madeira. Esta casta é Boal, e a Boal dá vinhos de estilo meio doce, ou seja, aqui estamos próximo da doçura de vinho do Porto. Estamos a falar de 80 gramas de açúcar residual, mais ou menos, às vezes até pode ir um pouco mais, e já estamos perto do que é a doçura de vinho do Porto. No que respeita e comparativamente às outras castas que já provamos, a Cercial e a Verdelho, a Boal é uma das castas que tem menos acidez. É um vinho mais redondo, mais opulento na boca, mais rico. Não vai ser tão rico como em doçura como a Malvasia, que vamos provar a seguir, mas é bastante mais rico que o Verdelho ou a Cercial. Pondo no nariz, vêm ao de cima os aromas de caramelo, de toffee, de... Aqui já aparece um pouco a fruta seca e fruta em passa também. E na boca vemos a riqueza com uma acidez vibrante, é certo, mas não tão vibrante como no Cercial ou no Verdelho. É próprio da casta Boal. Talvez um dos vinhos mais consensuais que há na Madeira, ainda por cima é a casta destas castas nobres é que existe mais. Vamos ao próximo vinho. Este é o Malvasia 5 anos da Cossar Gordon. Como estão a ver, sempre com a idade de 5 anos, estamos a fazer um tasting pack, estamos a provar vinhos com a mesma idade. A única coisa que varia é a casta. E a casta agora é a Malvasia. A Malvasia dá estilos de vinho Madeira muito doces, ou seja, aqui já estamos acima da doçura do vinho do Porto. E se virem na cor, a própria cor é mais intensa e mais rica, já começa a ter uns tons quase acastanhados, perfeitamente normal na Malvasia. Ou seja, se vos perguntar quando é que esta fermentação foi interrompida,
mais cedo ou mais tarde, o que é que diriam? Neste caso, a fermentação foi interrompida muito mais cedo, que é para ter açúcar residual no vinho, cerca de 120, 130 gramas de açúcar residual. Então, no nariz, como é o vinho? Talvez seja o mais diferente de todos. Temos na mesma o caramelo, temos na mesma os frutos secos, mas aparece aqui também algo de floresta, algo de sol florestal e também a fruta em passa, a uva em passa e a fruta seca. Na boca já se nota a doçura muito maior, mas curiosamente a Malvasia continua a equilibrar muito bem o vinho porque é uma casta que tem acidez alta e faz com que o vinho, mesmo sendo extremamente doce, é um vinho muito fresco na boca. E com o que é que vai bem este vinho? Pois com todas aquelas sobremesas extremamente doces que temos na cozinha portuguesa, como a cozinha conventual, desculpem, os doces conventuais. O vinho do Porto não vai tão bem com esses doces, apesar de pensarmos que sim, porque os doces conventuais têm muito açúcar e abafam o vinho do Porto. Neste caso, com Malvasia, a madeira Malvasia é uma casta que dá um vinho mais doce e, portanto, consegue passar por cima dos pratos que têm doçura extrema, como os doces conventuais. Um vinho extraordinário, raro e que não custa grande coisa. É um achado o vinho Madeira. Provem e provem e apaixonem-se por este vinho que é único no mundo. Ao vinho Madeira. Espero que tenham gostado deste tasting pack que fala dos vinhos Madeira, que, recordando muito sumariamente, o que é que aprenderam? Que as castas indicam um estilo, e no caso a Cercial, o mais seco de todos, a Malvasia, o mais doce de todos. Aprenderam que um vinho Madeira com 5 anos já é um vinho que mostra notas de evolução extraordinárias, ou seja, não é necessário gastar muito dinheiro para conseguir ter uma qualidade muito boa no vinho Madeira. Aprenderam também que o vinho Madeira é um vinho similar ao vinho do Porto, no sentido que é um vinho fortificado, ou seja, a sua fermentação é interrompida com a adição da aguardente vínica. Aprenderam o estilo de envelhecimento dos madeiras, que é feito em canteiros, ou seja, o vinho é envelhecido nas barricas, perto do teto, em contacto com o calor, e que lhe dá esta evolução tão interessante de notas terciárias na boca. Espero que tenham gostado destes vinhos da Cossard Gordon e obrigado por serem membros do Clube Direct Wine e vemo-nos no próximo vídeo.